Tá bom? Então, eu acredito que a gente não pode, né, até enquanto análise, ignorar o contexto histórico dos países, né? Então, não é consenso entre pensadores, intelectuais, pesquisadores, de que o próprio bolsonarismo pode ser considerado um fascismo. Então, isso é um debate ainda. Eu acredito que a gente ainda vai levar um tempo, sinceramente falando, para entender o que foi o bolsonarismo, tentando entender ele como um fato histórico que vai ficar no passado. Porque se você pega tanto o Hitler quanto o Mussolini, o Hitler transformou a Alemanha numa potência. Percebe? Então, o crescimento econômico da aliança da Alemanha durante o nazismo é muito grande. Agora, se você pega o Brasil, os 4 anos de Bolsonaro, e talvez isso seja o fator mais curioso da experiência bolsonarista. Se você pergunta, você falou, né, dos eleitores do Bolsonaro, se você pergunta, tá, mas fala o que ele fez, né? Eles não conseguem, não, ele não roubava. Geralmente o argumento é esse, né? Ele era honesto. Então, só ser honesto para ser presidente, você não precisa ter projeto, não precisa ter nada. Não, mas nem isso o cara é, né? Não, sim, e nem isso ele é. Mas é o argumento que eles utilizam. Então, assim, eu acredito que a gente ainda vai levar um tempo para entender esses elementos que compõem o bolsonarismo. Mas é claro que a gente pode muito bem estabelecer relações de similaridade da experiência fascista no Brasil, né, com o fascismo alemão e europeu, a questão dos valores, né, que eles dizem tradicionais, né, da família, e aí quando a gente vai ver, né, eu sempre costumo dizer isso, essa galera que defende muito a família, se você investigar a vida dele na madrugada, você vai descobrir muita coisa, né? Nos celulares ou nos pontos de prostituição de travestis, você descobre muito dos cidadãos de bem que defendem o bolsonarismo. Então, mas, né, então, só para complementar, eu acho que é isso. A gente tem elementos que são típicos do Brasil, mas essa valorização da tradição, da família, da religião, que aí, no caso do Brasil, vai ser o protestantismo, as igrejas evangélicas, né? E a questão que eu acho que é o que une todas essas experiências, que é a da violência, né? Eu acho que muito provavelmente, se o Bolsonaro tivesse conquistado um segundo mandato, eu não tenho nenhuma dúvida que a experiência seria muito mais violenta. Eu acho que ele sinalizou, ele deu muitos sinais, aquela coisa do vou metralhar, petralhada, aquela coisa toda. Eu acho que ele estava preparando o primeiro mandato do Bolsonaro, era um preparo, um ensaio para um segundo mandato em que ele, muito provavelmente, iria dar início a uma gestão muito mais violenta contra os seus opositores. Por sorte, né, e pela competência do presidente Lula, a gente não acabou vivenciando essa experiência. Mas acredito, sim, que tenham elementos em comum, principalmente essa valorização do cidadão de bem, né, da questão religiosa, que a gente vai encontrar no nazismo, a gente vai encontrar no fascismo, e a violência contra os opositores. Então, conceitualmente falando, acredito que tenha similaridade, mas a gente ainda vai levar um tempo para entender, assim, por completo, o que foi o bolsonarismo. Certo. Binho, tem pergunta do pessoal do chat? Não, estamos sem perguntas no momento. Eu queria acrescentar ao ponto de singularidades uma coisa que também eu tenho ouvido bastante, né? Uma crise econômica muito grande gera uma revolta na sociedade, gera o temor do próximo, o temor da perda, e esse medo que também é muito instrumentalizado, né, professor? Sim. Não, isso eles fazem bem, né? Que é a construção do inimigo, né? Você tem que ter um inimigo. No caso do bolsonarismo, nós petistas sofremos muito. A camisa vermelha, a estrela, quantas pessoas não tiveram o seu vidro do carro quebrado por ter algum símbolo do PT? Então, eles conseguiram construir essa imagem, e aí quando a gente pensa como é o Reinaldo Azevedo, que fala que criou o termo petralha, né? Então, essas expressões elas serviram para construir uma identidade nossa que nos colocou muitas vezes em risco de violência física, né? Então, assim, todas essas experiências elas têm no fenômeno do nazismo foram com os judeus, né? Então, eles construíram a figura
do judeu como alguém que não merecia direitos, como alguém desumanizado. E eles tentam fazer isso, seja com os militantes de esquerda, que eles botam tudo num saco só, todo mundo é comunista, é socialista, é petralha, é pessoalista, eles colocam tudo num saco só, e seja com as pessoas dos bairros carentes. Que ali é aquele cidadão de segunda classe que não merece ter direitos, que eles avaliam como merecedores, seja do sistema prisional, né, ou da morte via ação policial. Né? Então, esse inimigo construído ele é essencial, você lembrou muito bem, para essas experiências fascistas. É um dos pilares do fascismo, né? Você precisa do inimigo em comum, né? Porque, no geral, é isso que eles têm só, né? O resto, o projeto mesmo, é muito pouco, né? Talvez Hitler... Perdão, pode... Não, pode falar. Eu ia falar que, para todo mundo, o professor falou, né, das pessoas periféricas e das pessoas que são... O mínimo de progressismo que a pessoa tenha, ela já entra no guarda-chuva do comunista. É todo mundo comunista, ninguém sabe o que é comunismo, mas está todo mundo com medo do comunismo. E o outro guarda-chuva do periférico é o da marginalidade. É o marginal, é o bandido, é o elemento indesejável da sociedade. Gostou desse corte aqui? Gostou, né? Então assiste a live toda aí, ó. Tá o link na descrição. É só você clicar lá e assistir. Você vai ficar sabendo muito sobre essa história toda aí, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, manda a sua ideia nos comentários e não se esqueça, é na luta que a gente se encontra. Falou, valeus!